Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estou aqui mais um dia para dar continuidade diariamente ao nosso projeto de rede virtuosa. Bom, eu queria dizer hoje o vídeo eu quero ser mais curto e tentar ser mais objetivo. Hoje é dia 22 de abril, né? Dia do descobrimento do Brasil. É importante a gente lembrar, de uma certa forma, é uma data em que muita coisa começou ali, né? Enfim, cada um tem gente que não gosta por conta de colonização, tem gente que enaltece como uma data importante, né, para o registro de nossa história. Independente se você goste ou não, a história é tratada com fatos e o fato está aí. Houve o descobrimento do Brasil, apesar de terem discordâncias. Tem gente que diz que não foi dia 22 de abril, foi em janeiro, por um espanhol. Vocês só darem uma googada aí, vocês vão ver que existem essas questões, dizendo que já tinha sido descoberto o Brasil em janeiro por um espanhol e na verdade não tenha sido descoberto em abril, como está registrado. Enfim, tirando essa situação, o fato é que está registrado na nossa história que dia 22 de abril é a data do descobrimento por Pedro Álvares Cabral. Então, vamos tratar aqui com o que está nos registros. Não temos muito o que comemorar, né? Mas temos que sim pensar que nós somos brasileiros e que nosso país vai sair e tem que sair fortalecido, porque é difícil pegar o país com tanta diversidade e administrá-lo. Então, devemos nos unir para que seja feito o melhor para o Brasil, independente do espectro político que você esteja. Eu tenho um senso comigo de dever de dizer no meu acreditar. Eu acredito num país mais vivo e principalmente mais livre, né? Eu pensei hoje em trazer a carta de Paulo aos Efésios, e aí lendo um pouquinho da carta dele, e aí fui ver um pouquinho do contexto, né, de Efésios, que era uma cidade, né, Éfeso era uma cidade, pertencia a Roma naquela época, e assim, considerada hoje um patrimônio da humanidade, pois foi um dos berços do cristianismo, né? Enfim. E aí eu fui dar uma olhada, por exemplo, no índice, né, de liberdade econômica, por exemplo, porque hoje ela faz parte da Turquia. Ela fica no litoral, do litoral, da costa do litoral da Turquia, próximo à cidade, deixa eu ver aqui o nome, porque esse nome eu não sei pronunciar direito. Deixa eu pegar aqui. Selçuk. Enfim, não sei se é assim que se pronuncia. Se você quiser digitar, S-E-L-C-U-K. Selçuk. Se tiver alguém aí que fale melhor, né, esse nome, você já sabe aí como é que se pronuncia isso. Então, assim, fica na Turquia, né, como eu estava dizendo. E aí, o que acontece? Eu fui dar uma olhadinha aqui no índice de liberdade econômica, como eu estava dizendo para vocês. A Turquia ocupa hoje o número 68, posição 68 do ranking de liberdade econômica. E o Brasil, para vocês terem uma ideia, ele fica
na posição 150. Esse pelo menos é o último dado que se tem aqui do... Deixa eu ver certinho o nome para dizer para vocês de qual é... Tem na Gazeta do Povo, se vocês digitarem, esse índice é com... um dos institutos é o Instituto Monte Castelo, tá? Que divulgou esse estudo ano passado. Enfim, só para dizer aí quanto nós estamos atrasados em liberdade econômica. O fato é que eu amanheci hoje e me dei de cara com uma notícia que fala assim. A notícia é do Correio Brasiliense. Líder do PCC, condenado a 76 anos, vai para domiciliar devido à Covid-19. Decisão foi à Justiça do Paraná e beneficiou Valacir de Alencar, apontado como líder da facção no estado. Essa foi postado e atualizado ontem, dia 21 de abril. Aí eu fico pensando, a gente liberta pessoas que estão já condenadas de uma certa forma como o líder de uma facção criminosa e prende pessoas que estão andando livres nas cidades, mantendo distanciamento social. Eu acho que há uma inversão aí das coisas. São momentos difíceis, é muito perigoso certos discursos nesse sentido de governadores, pelo menos é a minha posição. Então, eu acho que há algumas inversões de valores que nós devemos ficar pelo menos atentos. Não quero julgar ninguém, não quero dizer que estão fazendo isso à revelia, mas é preocupante. É preocupante. Eu moro numa região no Rio de Janeiro que é rodeado de comunidade. E assim, você percebe que há um aumento, não por ser comunidade, não quero dizer isso, não quero ser leviano a ponto de dizer isso, mas eu percebo um aumento de ouvir disparos de tiros, e aí eu não sei, pode ser da polícia, né? Não sei da onde, mas que me preocupa. Há uma preocupação com o caos que pode vir mais adiante, né? Até quando nós vamos viver ficar em casa o tempo todo? Uma reflexão que eu quero fazer às vezes é: nossa, será que eu me pego pensando, engraçado, quem trabalha no comércio de alimentos hoje são as pessoas mais vulneráveis, vamos dizer assim, da população. Eu agradeço muito por ter o privilégio de estar em casa. Mas eu não posso deixar de refletir que são justamente eles que estão na batalha, que estão na luta do dia a dia. E se por acaso vier algum caos social e, sei lá, a fome começar a apertar, pessoas que trabalham nesse tipo de comércio estejam mais vulneráveis, o comércio começa a fechar, comida começa a faltar, enfim, são reflexões que são importantes. Eu acho que a gente não pode deixar de ficar com o olho nesse local ali pra gente refletir. É muito fácil o discurso do fica em casa, mas temos que ter cuidado com o longo prazo. Enfim, é uma reflexão, não tô querendo aqui... É o que eu fico pensando às vezes. Enfim, não tem algo decretado que é isso. Eu acredito que nós temos que olhar para o longo prazo. Uma coisa não anula a outra. Eu acho que tem que ser uma coisa e a outra. Mas enfim,
Vamos lá. Eu hoje continuo um pouquinho alérgico, não, não reparem. Eu sempre amanhece, fico de manhã até no iniciozinho da tarde. Eu normalmente tenho, quando eu tô com rinite alérgica atacada, ela fica assim. Eu tenho ajudado, eu limpo casa, fico tentando fazer alguma coisa e acho que com isso, mexendo com a poeira, ataca. Fato é que eu quero ler para vocês, eu vou deixar depois na descrição aí um pedacinho aqui do capítulo 1 de Carta de Paulo aos Efésios. E quero terminar com a oração dele, que está no capítulo 3, versículo 14, tá? Vamos lá. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça e que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois, pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. E para terminar, com a oração que ele fez para aquele povo, no Efésios capítulo 3, versículo 14. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória, ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até a próxima.